Eu amo comida. Café da manhã, um lanchinho antes do almoço, almoço, café da tarde, outro lanchinho, jantar, sobremesa, ceia. Eu faço todas essas refeições. Mas em toda a minha experiência gastronômica eu nunca parei para perguntar sobre a história dos alimentos. Por exemplo, as bananas sempre tiveram esse formato engraçado, os perus de Natal sempre foram assim, e os pepinos costumavam parecer horríveis aranhas verdes. Bom, se prepara porque eu tô prestes a responder todas essas perguntas e muito mais, enquanto a gente dá uma olhada nos alimentos que costumavam ter uma aparência irreconhecível. Ketchup. É o molho de tomate mais americano que existe. Adorado em cachorros quentes, hambúrgueres, batatas fritas, pizza, macarrão com queijo talvez, waffles. Bom, apesar da sua aparência patriótica, o ketchup não é realmente americano. Na verdade, ele antecede os Estados Unidos em mais de 1000 anos. A história do ketchup começa na antiga China, por volta de 300 a.C. Lá os chineses criaram uma espécie de pasta temperada feita de intestinos de peixes salgados e fermentados e anchovas. Eca! Embora a popularidade dessa pasta tenha aumentado e diminuído ao longo dos séculos, e o seu método exato de preparação tenha mudado, chegou um momento que ela ganhou o nome de ketchup, ou ketchup, que significa molho de peixe. E esse molho chegou à Europa no século XVIII e rapidamente ficou bem popular. Os chefes locais estavam ansiosos para capitalizar essa nova tendência, só que tinha um problema, eles não conseguiram descobrir como é que ele era feito, e isso levou a muitas estranhas imitações de ketchup aparecendo por toda a Europa. Em um ponto, uma versão pálida do molho usando flor de sabugueiro, anchovas, noz moscada e raiz forte se tornou popular. Outra usava chalotas e cogumelos como base, mais tarde conhecida como ketchup de cogumelos, que ainda é feito e usado hoje. Houve até um ketchup doce e apimentado em um ponto, mas a primeira receita de ketchup de tomate veio do horticultor James Mees em 1812, mas ela não se popularizou, provavelmente porque eles estavam usando alcatrão de carvão, uma substância tóxica para os humanos, para intensificar a cor vermelha. O ketchup moderno só começou a decolar em 1904, quando a empresa Heinz decidiu finalmente criar uma receita à base de tomate que não incluísse veneno. E eu fico feliz que eles tenham feito isso, porque eu ia continuar molhando as minhas batatas fritas em ketchup mesmo que fosse radioativo. Morangos. Morangos são uma das frutas mais populares do mundo, com cerca de 10 milhões de toneladas cultivadas todo ano. Apesar de serem tão reconhecíveis hoje, os morangos costumavam ter uma aparência completamente diferente. Vários milhares de anos atrás, em vez de serem vermelhos e brilhantes, os morangos eram brancos. Eles também eram maiores e mais ácidos, o que aparentemente lhes dava um cheiro e sabor de abacaxi. Mas esses antepassados dos morangos não estão extintos. Eles são chamados, entre outros nomes, de morangos abacaxi, e ainda crescem em fazendas selecionadas da América do Sul hoje em dia. Esses morangos primitivos foram originalmente cultivados pelo povo Mapuche, próximo ao que hoje é a Argentina e o Chile. Embora a data exata da sua domesticação não seja conhecida, os Mapuche têm história na área datada de cerca de 600 depois de Cristo. Mas se é de lá que eles começaram, como é que chegaram à Europa? Simples: espiões de frutas. Em 1714, um espião francês que visitava a América do Sul contrabandeou um número dessa pálida fruta de volta para a Europa. Ansiosos para aproveitar uma nova possível tendência de frutas, essas bagas roubadas foram cruzadas com o morango menor da Virgínia, ou morango selvagem, que crescem ao longo da costa do norte da África, para criar o morango maior e vermelho brilhante que conhecemos hoje. Em uma reviravolta infeliz e irônica, os nossos morangos então voltaram para a América do Sul, onde superaram e até que substituíram o morango abacaxi, tornando o original muito mais difícil de encontrar. É aquele momento amargo em que o aprendiz supera o mestre, especialmente quando o mestre tem gosto de abacaxi. E por falar nisso, abacaxis. O abacaxi, essa fruta de formato estranho, está carregada de antioxidantes, nutrientes e é aceitável em pizzas. Não fica assim uma maravilha, mas é aceitável. Mas sabe o que também não é assim uma maravilha em relação aos abacaxis? Como eles são grandes, espinhosos e difíceis. Qual é abacaxi? Eu só quero chegar àquela polpa suculenta. Bom, acredite ou não, os abacaxis já foram ainda menos amigáveis. Isso porque suas origens podem ser rastreadas até a planta Bromélia pinguim da América Central, que produz o pequeno fruto pinuela. Esse pequeno é considerado o progenitor do abacaxi, e é uma fruta bem caprichosa. Sabe como os abacaxis podem deixar sua língua formigando se você comer demais? Bom, uma única pinuela pode ser tão azeda que é aconselhável diluí-la com água se você quiser comer. Outro possível ancestral do abacaxi moderno é muito menor, o Ananas comossus ananassoides, que às vezes é chamado só de mini abacaxi mesmo. Essa fruta estranha e espinhosa é muito menor e mais amarga que o abacaxi comum, e ainda cresce no Paraguai e no Brasil hoje em dia. Se derivado da pinuela ou do
mini abacaxi? Obviamente a gente criou a fruta para ser maior e mais robusta ao longo dos séculos, para a gente poder desfrutar ainda mais da sua polpa. Seja qual for a raiz do nosso amado abacaxi moderno, ela se ramificou em algumas direções interessantes. Por exemplo, um parente do abacaxi é o Ananas bracteatus, que se assemelha ao abacaxi comum, mas é vermelho brilhante. Além disso, apesar da sua aparência semelhante, esse abacaxi vermelho aparentemente tem casca perfeitamente comestível. Isso sim, eu imagino como é que ia ficar numa pizza. E você, comeria um abacaxi vermelho brilhante na sua pizza? Ou arriscaria com um ancestral super azedo? Pro abacaxi vermelho, curta esse vídeo. E para esse super azedo, se inscreva. Tudo certo? Então vamos seguir no nosso vídeo. Melancias. Ah, melancias. Elas podem não ser a fruta mais popular ou a mais fácil de carregar, mas meu Deus, são as mais legais de esmagar. Ah, isso é pura endorfina. Mas e se eu te dissesse que a melancia que todo mundo conhece e ama hoje em dia é muito diferente das suas ancestrais? Dá uma olhada nessa obra de arte de Giovanni Stanchi, pintada em algum momento entre 1645 e 1672. Notou alguma coisa em comum? E que tal essa coisa aqui? Eu sei que parece um tomate gigante, mas o interior espiralado desse fruto intrigante na verdade pertence ao tataravô da melancia moderna. Provavelmente as melancias foram domesticadas pela primeira vez no nordeste da África cerca de 4.000 anos atrás, e foram introduzidas na Europa pelos mouros no século XIII. Mas essas melancias eram muito mais amargas do que o tipo que a gente tem hoje, com cascas mais grossas e duras, e polpa de fruta vermelha muito menos saborosa. O processo de criação seletiva para eliminar essas características, sem dúvida já tinha começado na época em que Stanchi criou essa pintura, mas ainda não estava completamente desenvolvido. Como você pode ver, a melancia da época de Stanchi aparenta ter menos polpa comestível do que as melancias de hoje, com áreas mais macias repletas de sementes, novamente não muito diferente de um tomate gigante, embora as melancias ainda tivessem um longo caminho a percorrer. Mesmo até esse ponto elas já tinham avançado bastante. Olha esse relevo de uma melancia do Antigo Egito, onde a fruta tinha uma forma mais parecida com um ovo listrado. Imaginar que por tanto tempo a humanidade teve um sonho, que levou milhares e milhares de anos para se realizar, cria a fruta perfeita pra gente esmagar hoje em dia. Cenouras. As cenouras ostentam famosamente uma cor laranja brilhante, que é única entre os legumes. O que foi que você falou aí? Que abóboras também são laranjas? Ah, mas abóboras são tecnicamente frutas. O Fala Sério te pegou mais uma vez. Brincadeiras à parte, pergunta pra qualquer pessoa pra citar uma característica das cenouras, e a maioria vai dizer que elas são laranjas. Mas acredite ou não, isso nem sempre foi assim. As cenouras costumavam ter todas as cores, incluindo roxo escuro, amarelo pálido e branco brilhante. Na verdade, em algumas fazendas selecionadas ao redor do mundo, cenouras multicoloridas ainda são cultivadas. As cenouras foram domesticadas pela primeira vez há mais de 1000 anos na antiga Pérsia, onde se teoriza que eram principalmente brancas. Isso acontece porque as cenouras crescem principalmente debaixo da terra, sem muita exposição ao sol. Essas primeiras cenouras eram valorizadas por suas folhas, que eram usadas como ervas saborosas, muito parecido com salsa e coentro hoje em dia. As diferentes cores das cenouras provavelmente eram mutações que os agricultores mantinham vivas para distinguir as suas plantações das cenouras selvagens. Então por que os vegetais são quase inteiramente laranjas agora? Uma teoria nos leva de volta aos Países Baixos no século XVI. Na época, os Países Baixos eram colônias espanholas governadas em Madrid. William de Orange foi um holandês que lutava pela liberdade e independência da Holanda. E ele também foi o Príncipe de Orange, que é uma região no sul da França hoje. Como um aumento nas cenouras laranjas tem sido atribuído a esse período e a essa região, acredita-se que os agricultores e comerciantes começaram a vender cenouras laranjas como sinal de apoio à luta de William. Não se sabe se essa história é verdade ou não, mas a cenoura laranja definitivamente foi vista como um símbolo político algumas centenas de anos depois, até que a história se voltou contra a Casa de Orange no final do século XVIII, e os revolucionários viram o vegetal como um símbolo da família que desprezavam. Eles até tentaram influenciar na forma exata que uma cenoura podia ter, para que não fosse vista como muito provocativa, mas naquele ponto o estrago já estava feito, e as cenouras laranjas estavam por toda parte. Quem diria que simples vegetais poderiam ser tão subversivos? Bananas. Tem alguma fruta mais engraçada que uma banana? Ela tem um formato besta, se você escorregar e pisar nela você cai e ela é amarela. É a cor dos Minions e dos emojis, que são as criações mais engraçadas do século XXI, se a gente puder considerar os memes. Bom, e se eu dissesse que a banana consistente, bonita e atraente já teve essa aparência aqui? É, eu sei, é tão horrível que nem parece uma banana e não dá o menor apetite. Bom, de qualquer forma, acredita-se que as bananas tenham sido cultivadas entre 7.000 e 10.000 anos atrás, o que levou alguns a chamá-las de
primeira fruta do mundo. Essas proto-bananas começaram a aparecer em torno da Indonésia, Filipinas e Nova Guiné, e foram trazidas para a Europa já em 327 a.C. por Alexandre o Grande, que as viu pela primeira vez na Índia. Só que essas bananas não eram como as bananas que a gente conhece e ama hoje. Sim, bananas são tecnicamente frutas, o que significa que elas têm sementes, polpa e se desenvolvem a partir do ovário de uma flor. Mas como uma curiosidade de brinde aqui, isso significa que framboesas na verdade não são frutas. Vai entender. De qualquer forma, ao longo dos séculos, os agricultores selecionaram bananas para serem maiores, mais brilhantes e sem as muitas sementes pretas. Mas em muitas áreas do mundo, a versão mais antiga e menos civilizada da fruta ainda pode ser encontrada crescendo na selva. Mas a evolução da banana não termina aí. Você já se perguntou por que o sorvete e os doces de banana têm um sabor tão forte e incomum? O motivo é porque o sabor padrão de banana que você encontra em certos produtos é baseado em uma banana extinta. Entre 1850 e 1950, uma variedade de banana chamada Gros Michel era uma favorita em todo o mundo. Essa variedade de banana era rica em isoamila, que hoje associamos ao sabor de banana doce. Mas na década de 1950, um horrível vírus de banana dizimou o mercado mundial de Gros Michel, levando a banana Cavendish moderna a ocupar o seu lugar. Em alguns lugares do mundo, a Gros Michel sobreviveu e ainda é cultivada. E você pode pegar uma caixa por $97. Entre uma pasta preta e gastar $100 numa banana, eu vou ficar com a Cavendish. Muito obrigado. Cerveja. Não tem nada como tomar uma gelada no final de um longo dia. Mas sabe o que deixaria essa cerveja ainda melhor? Se tivesse cheia de penas em decomposição e carne podre de um pássaro morto há muito tempo. Delícia! Pode parecer que eu acabei de inventar isso, mas a cerveja de galo, ou cock ale, era um método real de fabricação de cerveja que era popular na Inglaterra dos séculos 17 e 18. Para fazer a cerveja de galo, você colocava o cadáver de um galo em um barril de cerveja e deixava fermentar. Os métodos de preparo variavam. Desculpa, eu não consigo pensar que isso aqui não pareça um crime. Estabelecimentos mais sofisticados colocavam alho picado, uvas passas e especiarias junto com o frango, criando uma espécie de sopa de cerveja nojenta. Se o galo era cozido primeiro ou até mesmo depenado, parece que era uma questão de preferência do chefe ou do cervejeiro, e eu realmente não sei qual é o mais apropriado para falar nesse caso. Em alguns casos extremos, o pobre galo era até mesmo colocado no barril vivo. Um exemplo mais moderado envolve depenar e esfolar um galo e temperá-lo com alho e cravos, colocando depois em um saco de lona cheio de cerveja por 1 semana a 9 dias. Essa receita produzia apenas alguns copos de cerveja, mas representava o que tinha de mais sofisticado na cerveja de galo. Tá, mas por que as pessoas faziam isso? Para começo de conversa. Bom, os historiadores não têm certeza. O consenso geral é que se acreditava que a bebida promovia saúde e bem-estar, ou até mesmo atuava como afrodisíaco, já que na Inglaterra os galos eram vistos como criaturas fortes e viris. Na mesma linha, alguns acreditam que a bebida poderia ter sido medicinal e pensada para combater o resfriado comum. A cerveja de galo provavelmente caiu em desuso à medida que os seus supostos benefícios se tornaram mais difíceis de provar. Ainda assim, isso aí me deu uma ideia. Na próxima vez que eu ficar doente, eu vou pular aquela canja de galinha e vou direto para bebida de galinha. Pepinos. Pepinos são petiscos para trapaceiros. Eles são o que é conhecido como alimento de caloria negativa, o que significa que às vezes requerem mais calorias para serem comidos e digeridos do que realmente contém. É por isso que você frequentemente vê vegetais como pepino, aipo e alface sendo usados em dietas para perder peso. Bom, segundo as minhas regras, se não te causar dor no peito e uma sensação de inchaço desconfortável, nem se qualifica como comida de verdade. Bom, mas talvez se eu devorasse alguns pepinos antigos eu ia sentir essa dor alimentar. E não, seus olhos não estão te enganando. Isso aí é um pepino espinhoso e malvado. Pepinos foram cultivados pela primeira vez na Ásia Ocidental cerca de 3.000 anos atrás, antes de chegarem à Europa, através da Rota da Seda. Esses pepinos eram muito diferentes em comparação com os que a gente tem hoje. Eles eram mais redondos, mais curtos e, sim, cobertos de pequenos espinhos. Esses espinhos provavelmente ajudavam a proteger contra insetos e absorviam umidade. Como você pode imaginar, isso tornava as frutas, sim, eles são frutas, um pouco irritantes na hora de preparar. Então esse foi o primeiro traço que a gente eliminou deles. Mas interessante, não foi o último. Além de serem espinhosos, os pepinos mais antigos tinham concentrações muito maiores de cucurbitacina. Esse é o composto que adiciona o sabor amargo à fruta, mas também causa arrotos. Além de remover os espinhos, os agricultores começaram lentamente a criar e produzir pepinos sem arrotos, com menos cucurbitacina. Esses pepinos amigos do estômago eram mais longos e mais finos do que os seus antepassados, assumindo a forma dos pepinos
pepinos modernos. Pessoalmente, eu fico bem feliz que eles tenham eliminado os espinhos. Imagina você indo passar um dia relaxante no spa e eles colocando fatias disso aí nos seus olhos. Milho que não estoura. Imagina como seria o mundo sem o milho. O que a gente ia comer vendo filmes? Como é que seriam os cereais matinais? O que a gente ia comer coberto de manteiga assado à perfeição? Tô salivando só de pensar. Ainda assim, o milho nem sempre foi tão amigável. Na verdade, o seu ancestral mais antigo era meio abusado. Esse é o teocinto, ou zea mexicana, uma espécie da América Central que é o avô do milho moderno. O teocinto foi cultivado pela primeira vez no que agora é o México, entre 6.000 e 10.000 anos atrás, com alguns teorizando que o seu nome originalmente significava o grão dos deuses. Se isso for verdade, os deuses têm um gosto horrível em grãos. O teocinto se assemelha a uma versão tumoral e mais emaciada das grandes espigas de milho que a gente conhece e ama hoje em dia. Você pode olhar para o teocinto e pensar, ok, tem menos grãos, mas parecem tão grandes. E isso não é ruim, né? Bom, eu lamento informar, mas o teocinto não vai te dar pipoca gigante tão cedo. Isso porque os grãos de teocinto estão contidos em uma casca externa dura, o que significa que você precisa quebrá-la para chegar ao recheio. Na verdade, o teocinto e o milho são tão diferentes que a ligação entre eles só foi descoberta recentemente, quando os cromossomos das duas plantas foram comparados em laboratório. Um cientista conseguiu estourar um grão de teocinto mais tarde, como se fosse pipoca, só que não temos notícias sobre o sabor ou o tamanho dele. Teoriza-se que o milho tenha sido criado seletivamente ao longo de milhares de anos, para aumentar o tamanho do grão e remover a casca difícil do teocinto. E a gente fica muito feliz que eles tenham feito isso. Ninguém quer quebrar um dente comendo teocinto grelhado. Perus. Não tem nada como passar as datas comemorativas com os parentes, né? As conversas pacíficas, a gratidão, o fortalecimento dos laços familiares. Claro, com certeza. A única coisa que torna isso tolerável é a comida. E apesar do que muita gente acredita, o peru só se solidificou como a comida escolhida do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos na década de 1850. Durante a maior parte do século XVIII, era muito mais provável que no jantar de ação de graças tivesse veado ou ganso como peça central. Mesmo nos anos 1950, 100 anos depois do peru se tornar popular, a carne parecia modesta em comparação a hoje. Na verdade, os perus de hoje são monstros em comparação com os de apenas 60 anos atrás, já que os produtores têm trabalhado muito para maximizar seus produtos. Em média, os perus aumentaram 0,11 kg por ano desde 1960. Naquela época, o peru médio pesava apenas 6,8 kg, ou cerca de 2 vezes o peso de um gato doméstico. Em 2017, o peru médio nos Estados Unidos pesava 14 kg, que é o dobro do peso de um peru dos anos 60 e 4 vezes o peso de um gato doméstico. Essa progressão monstruosa de perus é o resultado da criação seletiva por parte dos produtores, que tendem a criar suas aves maiores e mais rechonchudas. E se você acha que os perus são os únicos animais que a gente criou para serem monstros, pensa um pouco melhor. O boi belga, por exemplo, é uma verdadeira besta de uma vaca e foi criado pela primeira vez no século XIX, como um meio de produzir o máximo possível de carne de um único animal. E cara, não é à toa que os americanos dos anos 60 pareciam bem mais magros. Berinjela. Apesar do seu nome em inglês ser eggplant, ou planta do ovo, pra mim uma berinjela não tem nada de parecido com um ovo, mas na verdade esse é um nome justo. A razão pra nomenclatura bizarra dessa fruta vem do fato de que... Peraí, berinjela também é fruta? Sério? Será que os legumes realmente existem ou inventaram isso? Tá, desculpa, vamos voltar. A razão pro nome bizarro da berinjela em inglês vem do fato de que as berinjelas costumavam ser assim. Bom, agora faz mais sentido, né? Como você pode ver, as berinjelas progenitoras, que ainda às vezes crescem na natureza, são de cor branca pálida, não muito diferente de um ovo. Mesmo hoje, as berinjelas às vezes saem brancas. Além disso, as berinjelas ancestrais são muito menores e mais arredondadas em formato. Acredita-se que o cultivo da berinjela selvagem tenha começado há mais de 2.000 anos na Índia e na China. A fruta provavelmente não era cultivada para consumo, mas por razões medicinais, já que a variação selvagem aparentemente tem um sabor residual muito amargo, que as torna desagradáveis para comer. Então os seres humanos viram essas plantas pálidas, amargas e pequenas, e as criaram seletivamente até que ficassem brilhantes, saborosas e grandes. Enquanto a humanidade tentava desesperadamente manipular a evolução da berinjela, a fruta em mudança fez o seu caminho ao redor do mundo. Primeiro, os mouros a levaram para a Europa no século VIII. Então, nos anos 1500, ela chegou às Américas, embora não fosse muito popular por lá. Até que a nossa interferência aumentou o tamanho das berinjelas, junto com a sua concentração de antocianinas, que dão a sua cor característica. Naquela altura, o nome eggplant já tinha pegado, e eu sei bem como é que é isso. Você lança um vídeo viral anos atrás e de repente as pessoas te chamam de fala sério pro resto da vida. Alfaces.
Embora eu não ache que a alface seja o vegetal favorito de alguém, a planta ainda definitivamente tem os seus usos. Ela pode ser usada para preencher uma salada e é uma ótima maneira de enganar o seu corpo para pensar que você não tá só comendo 900 calorias de gordura e sal quando devora um Big Mac. Como é que pode fazer mal se tem salada, né? Ainda assim, a história dessa margarida. Sim, a alface tá na mesma família que as margaridas. É bem interessante. Acredita-se que a alface tenha sido cultivada pela primeira vez há cerca de 2.500 anos, o que, se você estiver prestando atenção, a torna uma cultura comparativamente recente. Provavelmente ela foi domesticada pela primeira vez em algum lugar do sudoeste da Ásia, antes de se espalhar pelo Mediterrâneo, onde o clima realmente favorecia. Mas ao contrário das grandes bolas verdes que a gente conhece hoje, a alface original, conhecida na época como Latuca cerirola, era notavelmente mais pontuda. Essa forma em comum é porque a cultura é muitas vezes chamada de planta bússola, já que as folhas se projetam para fora que nem uma bússola. Às vezes também é chamada de cardo mariano, que é outro nome bonitinho que eu vou explicar mais tarde. Enquanto alguns acreditam que a planta foi trazida para o Novo Mundo no século XV pelos portugueses, na verdade não há evidências da planta nas Américas até 1863. A planta rapidamente cresceu em popularidade devido à sua resistência e ao fato de ser um enfeite ou acompanhamento fácil para a maioria das refeições. Ela também foi parcialmente usada para fins medicinais, já que pequenas quantidades de lactucário podem ser extraídas da planta. Esse é um líquido leitoso branco, que causa um efeito sedativo leve e até o século XIX foi usado como tratamento para tudo, desde coqueluche até problemas renais. Mas ao longo dos séculos, as culturas usadas como enfeite foram criadas para serem maiores, mais frondosas e, no geral, proporcionarem mais por seu dinheiro. Acho que é isso que faz o Big Mac entupir as minhas artérias e servir como o próprio remédio ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, mas olhar para toda essa comida me deu muita fome. Qual foi a maior surpresa para você? E você experimentaria alguma dessas versões antigas ou originais desses alimentos? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.